Olá, tudo bom? Eu sou o Rogério. Queria hoje, mais uma vez, meditar um pouco na Palavra de Deus. Queria abrir no livro de Salmos, capítulo 1, que diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ó meu Deus e Pai, vem nos abençoar, Senhor Deus, e nos ensina, Senhor Deus, ao que realmente Tu tens a nos falar. Vem, Senhor Deus, tocar o coração de cada pessoa que vai ouvir essa mensagem. A começar em mim, Senhor Deus, vem quebrantar os nossos corações. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto é um texto bastante explorado e muitas vezes muito lido em muitas igrejas, em muitas religiões. O texto começa dizendo que bem-aventurado é o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, tem três pessoas aqui, vamos dizer assim: os ímpios, os pecadores e os escarnecedores. O salmista coloca todos em um grupo só. Por outro lado, ele coloca o justo como uma oposição a essas três pessoas: os ímpios, os pecadores e os escarnecedores. E ele diz que bem-aventurado, ou seja, mais feliz, é que não anda no conselho, não se detém no caminho e não se assenta na roda, mas ele medita de dia e de noite. Esse é o seu prazer, esse é o prazer do justo. E continua dizendo que ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Porém, os ímpios não são assim. Os perversos não prevalecerão no juízo, e os pecadores na congregação dos justos. Porque Deus conhece o justo, conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios, os ímpios perecerão. Bom, o que é que esse texto tem a ver com a nossa realidade hoje, dos nossos dias? Muitas coisas a gente pode meditar. E, sinceramente, eu tenho cada dia mais meditado no que Deus tem falado na sua palavra. E o meu prazer é ficar meditando no que a palavra de Deus tem a nos dizer para nosso dia de hoje. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa definir bastante claramente quem são esses ímpios, quem são esses escarnecedores, quem são esses pecadores. Porque, sinceramente, a maioria das pessoas julgam as outras por não serem da sua denominação, não serem da sua religião. E julgam eles como ímpios por não serem da sua religião. Jesus trata essa questão bem diferente. Porque se você for analisar, Jesus andava com pecadores. Jesus andava com prostitutas, publicanos, com vários tipos de pessoas, inclusive adúlteros,
vários tipos de pessoas que seriam considerados ímpios, pecadores e escarnecedores. Por outro lado, os fariseus e saduceus vinham ao encontro de Jesus. Mas se bem que Jesus não era muito ligado com os fariseus e nem com os saduceus. Aliás, Jesus é muito maior do que uma religião. E o que os fariseus e saduceus propunham era que Jesus fosse da religião deles. É isso que muita gente tem feito com você, querendo que você faça parte de um grupo, de uma religião, de um sistema religioso. Mas Jesus preferia andar com os pecadores, com os publicanos, com os adúlteros, com as prostitutas e com muitos outros. Então, será que Jesus não se encaixa nesse texto, já que ele andava entre as pessoas comuns que não eram religiosas? E aí onde eu gostaria de que a gente chegasse, para a gente entender que verdadeiramente quem são os ímpios, os pecadores e os escarnecedores nesse contexto bíblico. Porque senão Jesus andava entre os pecadores, ele estava na roda dos escarnecedores? Será que realmente Jesus estava nesse meio? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que Jesus era uma pessoa simples. Ele veio para os que estavam doentes. Ele não veio para os sãos ou os que se achavam sãos. Ele veio exatamente para curar os doentes. Ele veio exatamente para libertar os que estão presos, libertar de toda a marra do pecado. E Jesus andava com pessoas de todo tipo, ladrões, inclusive o Judas, que era um dos seus discípulos. Ele andava no meio de várias pessoas. No entanto, Jesus não considera essas pessoas como escarnecedores da palavra de Deus, porque muitos adúlteros, prostitutas, publicanos andavam com Jesus, porque exatamente eles tinham sede do Evangelho, eles tinham sede da palavra de Deus, porque eles se reconheciam pecadores, eles sabiam que precisavam de Deus. E eles olhavam bem para Jesus e viam Deus, que era misericordioso, compassivo e amoroso. Por outro lado, e eu afirmo para você, é que os ímpios verdadeiramente são aqueles que escarnecem do Evangelho. E que esses ímpios que não herdarão o reino dos céus são principalmente pessoas que julgam os outros. São pessoas que olham para o outro e se consideram superiores aos outros. Nós devemos considerar cada um como a nós mesmos e amar os outros como a nós mesmos. E é por isso que o texto fala que não deve, o homem, bem-aventurado o justo, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse contexto aqui, ímpio, pecador, escarnecedor, são justamente os religiosos que têm toda a lei para julgar os outros. Estão a cada dia escarnecendo do Evangelho de Jesus. Onde Jesus fala que devemos amar, eles dizem que devemos apedrejar. Onde Jesus fala que devemos usar de misericórdia, eles querem usar da lei para condenar os outros. E continua sendo assim em muitas religiões, em muitas igrejas, em muitos lugares. As pessoas leem a Bíblia não para meditar no Evangelho, mas para julgar os outros, para condenar os outros. E o Evangelho não é para condenar ninguém. O próprio Jesus disse que não veio condenar, e sim salvar. É por isso que Jesus andava com os pecadores, com publicanos, com adúlteros, prostitutas, para que eles pudessem ter um elo de salvação. Esse elo é Jesus.
Jesus é o elo de salvação. Ele veio trazer a salvação para todo aquele que nele crê, inclusive para os religiosos que se achavam santos demais. É isso que eu gostaria de trazer hoje para você. Entenda uma coisa: Jesus considerava os religiosos daquela época como ímpios, escarnecedores, pecadores, porque eles conheciam a Bíblia, eles conheciam a lei de Deus, mas praticavam de maneira que condenasse os outros, ou usavam a lei de Deus para julgar e condenar muitos outros. Espero que você não seja um desses. Espero que verdadeiramente você possa conhecer o que Deus tem para nós. Os ímpios geralmente são aquelas pessoas que estão a falar de Deus, curar em nome de Deus, usarem tudo sobre Deus e servirem uma determinada religião, andarem conforme a religião ordena, mas eles escarnecem do Evangelho, que pode trazer verdadeiramente a salvação para todo aquele que nele crê. Jesus estava apenas andando com pessoas para que eles pudessem transformar a vida de cada um. Eu espero que você tenha entendido isso. E se você acha que tem alguém do seu lado que é um ímpio, pecador, escarnecedor, saiba que você talvez seja esse ímpio, esse escarnecedor ou esse pecador. Deus tenha misericórdia da sua vida. Deus tenha misericórdia da minha vida. Que Deus possa transformar as nossas vidas para que possamos amar de corpo e alma aquelas pessoas que estão próximas a nós e que muitas vezes estão pecando, mas Deus também os ama, assim como te ama, assim como me ama. Um forte abraço, fica com Deus. E você pode assistir mais vídeos em tvvivaoevangelho.vai.lá. É o nosso novo domínio. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém.